Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pediria, se o diácono Flávio estiver aqui, para se ir até o local da adoração, na sala de adoração, fica esse lado, do lado de baixo. Se não, outro diácono que esteja aqui conosco, se pudesse fazer essa gentileza, que o padre está pedindo um diácono lá na sala de adoração. Continue de pé, irmão, é a mesma oração que nós fazíamos. Se o diácono puder vir aqui atrás, diácono, se puder estar aqui atrás. Deixe ir penetrando no teu coração esse clamor que você faz. Teu próprio espírito faz. Mas não desista, irmão. Vá baixinho, baixinho. Não desista. Se você porventura não ora em línguas, experimente. Hoje é o dia de Pentecostes. Foi nesse dia que eles oraram, foi nesse dia que eles experimentaram de falar em outras línguas. Experimente você também, se você não ora ainda. Experimente, faça essa experiência, solte a tua voz. Não desista ainda, irmão, não desista ainda. Imagine a terra seca recebendo a chuva leve, a chuva constante caindo sobre a terra seca. Imagine uma terra árida, seca, rachada até. E imagine a chuva leve caindo, 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 e não um pouquinho só, mas caindo muito, muitos dias essa chuva caindo sobre a terra, vai umedecendo a terra, vai encharcando a terra. Continue. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos sentar, irmãos? Se você quiser continuar aí, você, irmão, vamos continuar só de mansinho. Obrigado. Irmãos, o Senhor vai falar para a gente agora, em especial desse dia.
do dia de Pentecostes, o que veio nesse dia? A transformação da igreja, a transformação de homens e mulheres, a tua transformação, a minha transformação. Mas eu queria antes disso, até como que complementando ou concluindo o momento de antes com Maria, eu me lembrava, até porque eu tinha anotado ali, de um dia perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, eu não entendo, disseram para ele, eu não entendo como é que o senhor reza tantos terços por dia. E ele disse: eu não entendo como é que você não reza. Foi a resposta dele. Nós podemos mais, antes até de eu falar, disseram para ele também, um discípulo lhe pediu: o senhor pode me orientar para um caminho espiritual? E o Padre Pio respondeu: sim, reze o terço que tem tudo ali. Você quer um caminho espiritual, irmão? Reze o terço. Às vezes, a gente diz, eu já vou entrar no Espírito Santo, mas o Espírito Santo entrou nela. E por isso a gente pode falar, seguir falando de Maria pode ser falar no Espírito Santo, a esposa fiel. Às vezes a gente pode dizer, mas não me sobra tempo, Paulo, e eu nem vou entrar na questão do tempo. Mas eu quero dizer para você, irmão, que a gente só ama aquilo que a gente se dedica. Se não tem dedicação, não tem amor. Se você se dedicar, o Senhor vai te dar nos mínimos detalhes, nos mínimos tempos que você tem, para que você faça essa oração do Santo Terço. Às vezes a gente não acredita porque é tão simples e parece repetitivo, né? Mas olha, mas é tão repetitivo. Sim, se o Senhor desse algo mais difícil, talvez a gente não fizesse, né? Mas é algo tão simples e a gente deixa de acreditar. E eu me lembrava disso, sabe? Quando a gente pega lá no livro dos Reis, e nós não vamos abrir, não precisa abrir. Quando a gente pega do Naamã, o sírio, vocês lembram da história de Naamã? Naamã foi até o profeta, até Eliseu. Ele chegou naquele dia lá e, enfim, e ele tinha lepra. Lembram dessa história? Não vou contar, posso até falar da história aqui, vou falar. Bem, mas para falar da simplicidade dessa oração. Quando a gente pega Naamã, o sírio, ele tinha lepra, e aí ele queria ser curado. Uma serva que tinha vindo quando eles trouxeram, então, para o exílio, quando eles trouxeram, então, os despojos, trouxeram os de lá, e tinha uma serva que era filha de Israel, e ela disse assim, trabalhava na casa dele, ela disse: meu senhor, tem um homem de Deus lá entre os deles, que era bom que o senhor fosse lá para que fosse curado da lepra. O senhor indo lá, ele pode pedir para Deus e o senhor ficar curado. E ele foi e pediu para o rei, e pediu: o rei, manda, lá tem alguém que pode pedir a Deus e eu ficar curado? Manda uma carta para o rei de lá. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 5, 6, aqui na volta. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Aí ele diz: quando eu chegar lá com uma carta do rei, que eu seja curado por aquele profeta. O rei mandou ele pegou e levou um monte de presente e foi para lá, para Israel, para o lado de lá. Quando ele chegou diante do rei com aquela carta, ele chegou e o rei leu a carta dizendo: olha, estou mandando aí o general, o Naamã, o sírio, estou mandando ele para que ele seja curado. O rei ficou indignado: quem sou eu para curar esse homem? O rei disse. E não era mesmo. Ele estava falando, era do profeta, do homem de Deus, de Eliseu. E quando Eliseu soube disso, ele mandou, ele disse: manda o Naamã vir aqui. Naamã, cheio de lepra, foi até Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu não foi atender ele, mandou um servo dele. E disse para o servo assim: vai lá e diz para o Naamã que ele vai lá até o rio, e lá no rio ele se lava 7 vezes. Ele entra no rio, sai, entra, sai, e aí ele vai ficar curado. Naamã se indignou com isso.
Se a gente pega a palavra, Naamã ficou irritadíssimo. Primeiro porque ele era um todo-poderoso general, e ele vem até o homem de Deus, e o homem de Deus nem veio falar com ele. Mandou o servo. Quem pensa que ele é? Nem veio me atender, veio aqui um servo. Bem, e depois, mandando se banhar no rio. Por acaso lá na Síria não tem rio melhor do que esse? Não tem rio com água muito mais caudalosa? Não tem rio muito maior do que esse, poderoso do que esse? Me banhar num riozinho desse? Num riozinho de nada? Está escrito lá, pode não estar escrito riozinho de nada, mas está escrito lá, muito parecido. Aí os acompanhantes de Naamã disseram para ele assim: meu senhor, se ele tivesse mandado fazer algo muito complicado, talvez o senhor quisesse fazer. Mas como ele mandou o senhor fazer algo tão simples, que é só entrar no rio e sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, o senhor está indignado? Faça o que ele disse. E Naamã fez. Quando ele saiu pela última vez da água, diz que ele saiu de lá com uma pele como se fosse de bebê, tão macia que era, e a lepra tinha sumido dele, porque ele tinha feito o que o servo disse, que era algo simples. Às vezes, se alguém dissesse para a gente assim: Paulo, olha só, para você ficar curado daquele teu problema no labirinto, que eu tenho problema no labirinto, você precisa fazer o seguinte: você precisa ir até Aparecida, 8 vezes até Lourdes, economiza o teu dinheiro, vende tudo o que você tem, quando você chegar em Fátima, você vai ser curado. Bem, talvez eu fosse lutar a minha vida inteira para isso. Agora, se alguém me dissesse assim: Paulo, se você rezar 1/3, você vai ser curado. O quê? 1/3? Aqui eu estou para dizer para vocês: você quer lutar, viver a cada dia por uma vida santa? É tão simples essa oração, e ela vai te levar à santidade. Talvez você vai dizer assim: mas como, Paulo? Eu rezo lá e não está acontecendo nada. A gente vai ver agora sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo naqueles que buscam, e naqueles que buscam através dessa oração. Mas é tão simples essa oração, a gente já falava antes. Eu não vou contar aqui para vocês algumas coisas do terço, de exemplos assim, vou falar agora do Espírito Santo. Mas aqueles que rezam o terço sabem a força que tem, sabem quanta batalha foi vencida através de Ave Maria, sabe quanta barreira caiu através dessa oração, sabe que é possível uma transformação dos filhos através dessa oração, dos pais, é uma vida diferente. Aqui, e começa a falar do Espírito Santo, mas aqui eu me lembrava, e talvez vocês já ouviram isso, enfim, mas eu me lembrava de uma ocasião, que com Madre Teresa de Calcutá, me lembrei agora, e talvez saibam mesmo, me lembro que alguém acompanhou a Madre Teresa. Outro dia eu contava isso em algum lugar, e o irmão depois me mandou uma mensagem dizendo: irmão, eu fui pesquisar o que você falou, e ela falou mesmo isso que você disse. Eu disse: eu sei que ela falou. Ele foi atrás, ele disse: procurei na internet o que você disse. Eu disse: tá bom. Só me alegrou, né, o coração. Madre Teresa de Calcutá, num daqueles dias de trabalho dela normal, o repórter da BBC, acompanhando ela, ele disse assim: Madre, eu vou acompanhar a senhora e quero fazer uma entrevista, né? E ela disse: tudo bem, vem junto. E vem junto, vai olhando o meu dia, vem junto. E ela foi trabalhando, e cuida de um, e cuida de outro, e cuida de outro, e de outro, e de outro. Quando chegou lá pelas 3 horas da tarde, nem para comer ela tinha parado. Ele viu a miséria daquele povo que ela atendia em especial, e impressionou ele. Ele não sabia que aquilo que era tão forte assim. E ele chegou, e lá pelas 3, quando ela disse: agora dá para a gente conversar um pouquinho. Enquanto eu atendo esse aqui, dá para a gente falar.
E ele disse para ela: eu quero lhe perguntar uma coisa, diante de tanta miséria que eu vi, um mundo tão rico lá do outro lado e um mundo tão pobre aqui, tanta gente doente aqui, nós precisávamos lutar para mudar o mundo. E ele perguntou para ela: o que é preciso para mudar o mundo? E a resposta dela foi: precisa duas coisas para mudar o mundo. Muda você e muda eu. E a partir daqui o mundo é diferente. O mundo passa a ser diferente. Porque o Espírito Santo age no meu coração. Sim, mas é outro que faz bobagem, é outro que falha. Sim, mas é no meu coração que ele tem que trabalhar para que eu ame aquele que faz bobagem e eu ame aquele que falha. E eu me lembro aqui, conto para vocês, eu já vou entrar e estou entrando devagarzinho no Espírito Santo, pela ação dele. Mas eu me lembro, olha só, eu me lembro do meu pai, que faleceu. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu não gostava que ele fizesse, não gostava, quando ele estava vivo, era quando a gente ia tomar café, quando eu ia nas férias para casa, antes de eu conhecer o Senhor. Quando eu ia para casa, ele ia tomar café e ele chupava o café. Ele tomava um café e... aquilo me irritava profundamente. Aquilo assim, olha, eu tinha que levantar e sair. Aí depois eu conheci o Senhor. Conheci o Senhor e muda você e muda eu, e tinha que mudar eu. Eu ia para minha casa, eu digo para vocês de coração, eu ia para minha casa, às vezes eu me sentava do lado da mesa só para escutar ele chupar o café. Aquilo era música do céu. Porque o meu pai tinha mudado? Não. Ele era o mesmo pai que foi, mas eu tinha mudado. Era o meu coração que era diferente, o mundo tinha mudado. Mas era o mesmo, Paulo. Sim, mas o mundo aqui mudou. O meu coração transformou. E eu passei a ver diferente. Um som que parecia ser do inferno, agora era a canção do céu. E que às vezes sinto saudade de escutar. Até brinco às vezes de chupar o café só para ter o sonzinho dele. Porque muda você, muda eu. E o mundo fica diferente. Mas a minha esposa fala isso. Mas o meu filho é assim. Muda o teu coração e você vai ver que vai ser diferente o teu filho, vai ser diferente a tua esposa. Vai mudar. Vai transformar o mundo da tua volta. Quem pode fazer isso? Eu falava dessa oração simples, né? Mas quem pode mudar isso mesmo com essa oração é só a ação do Espírito Santo na gente. Eu não tenho força. Você não tem força. Tanto que o Senhor, quando falou naquele dia que eles ficassem prontos, Ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo que vos dará força. Porque Ele sabia que o Paulo ia cair, não ia conseguir. Ele sabia que você ia cair, não ia conseguir. Mas ele precisava de algo diferente no coração, para que tivesse força. Aquela ação que a gente falava, que eu falava antes de Maria, na primeira ação de Maria, depois que recebeu o Espírito Santo, que foi lá ajudar Isabel, não tinha ninguém mandando ela ajudar Isabel. Ninguém de fora. Mas quem impulsionava era a força de dentro que impulsionava Maria para ir até Isabel. Aqui eu até pergunto para você, irmão. Tem uma força aí dentro que te impulsiona a ser mais santo? Feche os teus olhos, um instante. E eu quero te fazer uma pergunta e essa resposta é você que vai dar para o Senhor. Tem amor o suficiente dentro do teu coração para você ser santo? Responda para o Senhor. Amor suficiente no coração para ser santo? Pode abrir os teus olhos.
não sei qual foi a resposta que você deu. Mas eu dizia aqui para o Senhor, eu e ele de novo aqui, eu dizia: Senhor, eu ainda não tenho amor suficiente para ser santo. Mas eu continuo me esgarçando, Senhor, porque eu tenho força física. Mas ainda falta amor para ser santo. A gente sabe, irmão, eu sei que vocês sabem que só vai para o céu quem é santo. 99% santo não entra, tem que ser 100. Mas quase santo. Só santo. Ainda bem que temos o purgatório, para que lá a gente seja purificado e possa entrar no céu e ter amor suficiente. Mas se você quer ter amor suficiente, se eu, é só pela ação do Espírito Santo. Ninguém é santo sem Ele. E aqui, aquilo que a gente vai meditar, quem trouxe a palavra de Deus aí? Levante. Muita gente. A gente vai aprender aqui um pouquinho agora do que o Senhor falou para um homem. Vou pedir para que vocês abram a palavra no Evangelho de João, capítulo 3. Inclusive é o título dessa pregação. João 3. O título é: Necessário vos é nascer de novo. E aqui nós vamos falar o versículo que é o tema dessa pregação. É o 7. O 7b. O 7b, João 3, 7b, diz assim. E é o tema dessa pregação no Brasil inteiro. Onde tem um evento de Pentecostes, essa pregação é o tema. Está ali. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. Vamos ler o que está escrito ali juntos? Necessário vos é nascer de novo. De novo. Necessário vos é nascer de novo. De novo. Necessário vos é nascer de novo. E Jesus aqui, irmãos, está falando em nascer de novo. Nascer com a cabeça de novo. Nascer com o coração de novo. Nascer com a forma de aprender de novo. Nascer com a forma de falar de novo. Tanto que a gente vai entender, o Senhor vai colocar no nosso coração, no teu e no meu, porque que Nicodemos disse naquele dia: mas Senhor, é possível um homem voltar para a barriga de sua mãe? Quem dera, Senhor, pudéssemos voltar e começar de novo. Mas aqui o Senhor diz que é para ser como se fosse voltar para a barriga da mãe. Porque é necessário nascer de novo. Se a gente pega esse homem que a gente está falando aqui, Nicodemos, a conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Fariseu era um separado. Eles eram de uma seita, de um grupo. E que quando a gente olha bem para os fariseus, a gente até usa muito esse termo, né, para a gente às vezes criticar alguém, né? É um fariseu. E às vezes eu até penso assim: coitado dos fariseus. Penso assim, bem como eu disse para vocês. Porque se a gente pensar que era um grupo de judeus, que quando Roma, no tomar, de fazer o seu império, pega e toma conta daquele lugar, da terra, daquele lugar, eles se conservaram um grupo de fariseus, de separados. Eles se conservaram um grupo para que a fé deles não fosse perdida, já que estava vindo um outro povo dominar. Para que não fossem dominados, eles, os fariseus, criaram um grupo como se fosse uma escola, e era assim que eles eram instrutores. Eles conheciam muito o Torá, os livros de Moisés, a história da salvação. Eles conheciam, para que aquele grupo se formou, para que eles instruíssem o povo deles.
Então o fundamento não era ruim. O fundamento daquilo que existia deles era bom. Olha, era como se alguém nos dominasse e a gente, como movimento de igreja católica, peraí, está vindo outros de fora que não são católicos. Nós precisamos manter a doutrina, aquilo que a igreja ensina, e a gente criasse um grupo e dissesse, olha, nós vamos ficar firme na doutrina. A gente pode morrer, podemos morrer, mas a gente fica firme. Foi assim que eles eram assim os fariseus. E aí esse homem fariseu, Nicodemos, que fala aqui, conversa de Jesus com Nicodemos, vai nos ensinar muitas coisas em relação ao Espírito Santo e ao Senhor. Um separado que conhecia a palavra, conhecia o Torá, mas que tinha falhas. Nós também temos falhas, muitas falhas, grandes falhas. Olha só, como ele era, quando a gente lê a palavra aqui, os fariseus eram opositores, os principais opositores eram os saduceus. Os saduceus, por que eles eram os principais? Eram dois grupos aqui. Um que já existia e um que estava se formando, que eram opositores dos fariseus. Os saduceus, porque não acreditavam na ressurreição que eles acreditavam, e os saduceus também não confiavam na tradição oral, só naquilo que estava escrito. E os fariseus eram também opositores dos cristãos. Por que eu falava aqui, a gente chama de fariseu alguém às vezes que age com hipocrisia. Eles eram opositores aos cristãos porque eles eram os primeiros cristãos, e assim deveríamos ser nós, opositores dos hipócritas, e não sermos nós os hipócritas. Talvez se os fariseus vivessem hoje, eles fossem menos contrários a gente, porque a gente seria tão hipócrita quanto eles, às vezes. Ou não nós, talvez não a gente, mas aqueles que no censo se dizem católicos e cristãos. Talvez se os fariseus existissem hoje, olha, talvez fosse até aliado da maioria de nós. Porque é tanta gente que é católica e não é. É tanto fariseu que era de Deus e na verdade não era, queriam só para si. Mas a gente está aprendendo aqui, a gente veio hoje aqui de novo, porque o Senhor está ensinando a gente a ser de novo cristão. Vocês lembram que a palavra cristão é um pequeno Cristo. No grego, o ão é inho. É como se fosse cristão, era como se fosse o cristinho para nós. Cristão, o cristinho. Então a gente está aprendendo de novo a ser um novo Cristo. Uma partezinha. E eu me lembro quando a gente aprendia sobre o ministério de pregação, tinha uma pregação, uma formação do Prado Flores, que ele dizia assim, que a gente precisava ser um copo da água do mar. E ele dizia, o mar é uma imensidão sem fim, que você talvez não consiga chegar ao fundo do mar, longe no mar, ou lá no fundo, mas você sabe que é uma imensidão sem fim, parece quase como que infinito, porque nós não atingimos. Agora, se eu com um copo d'água, pegar um copo da água do mar e levar para um laboratório, as mesmas coisas que vai ter no copo, as mesmas propriedades da água do copo, tem no mar. E aí ele compara o cristão com um copo tirado, é só um copo d'água. O cristão é só um cristinho, mas tem que ter tudo aquilo que tem no mar. Se alguém levar para um laboratório aquilo que tem em Jesus e medir aquilo que tem no Paulo, tem que encontrar as mesmas coisas, só que no Paulo assim e Jesus assim. Era assim, e assim deveria ser os cristãos. Assim tinha a briga dos fariseus com os cristãos, porque eles tinham o copo igual ao de Jesus, ao menos aqueles que andavam próximos. Talvez se fosse hoje aqui, se a gente pegasse os da estatística, a gente ia ser aliado dos fariseus. Cristãos e fariseus andam juntos.
pela hipocrisia. É esse homem que era contrário, é ele que vai falar com Jesus. Aqui diz na palavra, príncipe dos judeus. Entre os fariseus, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Se ele era príncipe dos judeus, ele participava de um grupo chamado Sinédrio. O Sinédrio grande tinha 72 membros, ele era um dos 72 e talvez um dos mais notáveis entre os 72, que era presidido pelo sumo sacerdote, que nesse ano era Caifás, que era o presidente do Sinédrio entre os 72 anciãos que davam as regras. E por isso que a palavra diz que ele procurou, este foi ter com Jesus de noite. Ele foi de noite porque de dia ele não tinha coragem de ir até Jesus. E ele foi de noite porque senão Caifás ia pegar ele quando ele voltasse lá para o Sinédrio. As grandes decisões eram tomadas lá. Esse homem Nicodemos era um homem poderoso de rico. E digo para vocês, eu estudava Nicodemos. Quando fala que Nicodemos foi junto com José de Arimateia, não sei se vocês lembram, lá em João 19, quando Jesus foi sepultado, foi José de Arimateia pedir para o governador para tirar o corpo de Jesus, e quem levou o perfume para colocar sobre Jesus foi ele, Nicodemos. E lá a palavra diz que ele pegou 100 libras de perfume, de mirra e aloés. 100 libras dá 34 quilos, 35 quilos de perfume. Para vocês terem uma ideia, ele fala do valor, existe alguns números que eu pesquisava, ele diz que dá mais ou menos 1 ano e meio de salário de uma pessoa, 34 quilos de perfume. Para alguém colocar isso de perfume para alguém morto é porque tinha dinheiro. Então aquele homem que procurou Jesus era um homem rico, financeiramente rico, que procurou o Senhor. Se a gente pegar, olha só, vocês estão com a Bíblia aberta aí ainda, em João 3? Peguem em João 2, o versículo 24 ali, logo acima. Diz assim, mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. E o 25, ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. E aí começa o 3, o 1 dizia assim, havia um homem. Ligando o homem com o homem, Jesus conhecia o coração de Nicodemos, antes mesmo que ele falasse. Senhor, eu sei que tu me sondas. Antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já sabe o que eu disse, diz o Salmo 138. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. O Senhor sabe tudo. Aí por que ele recebeu, se ali diz que ele mesmo não fiava neles, não confiava neles. E aí vem ele de noite e Jesus recebe ele. É porque Jesus conhecia o coração de Nicodemos e sabia que ali tinha uma vontade de falar com o Senhor. Uma vontade de encontrar o Senhor. A igreja não ensina que Nicodemos virou discípulo, não. Mas se a gente pega o Nicodemos, eu estou falando do Espírito Santo, eu já vou voltar. Mas se a gente pega o Nicodemos, que aqui procurou Jesus, que lá no capítulo 7, no versículo 50, ele defendeu Jesus. Não sei se vocês lembram, queriam prender Jesus, o Sinédrio, e os soldados escutaram Jesus falando, e depois o Sinédrio perguntou, escuta, mas vocês não trouxeram ele preso? E os soldados disseram, nossa, do jeito que esse homem fala, a gente fica emocionado. Eles não disseram bem isso, mas é quase isso. Aí até o Sinédrio disse para eles, tá, mas vocês estão querendo se convencer? Ele quase puxou vocês. E aí Nicodemos disse, olha, a gente não costuma, ele defendeu Jesus.
Acaso nós temos o costume de julgar alguém sem escutar ele primeiro se defender? Então Nicodemos procurou Jesus, defendeu Jesus, e quando a gente pega ele lá que levou o perfume, lá diz que já era de dia quando ele foi, então ele já não procurou mais Jesus de noite, já era de dia, e como é que ele ia justificar 34 quilos de perfume, uma fortuna, se ele já não amasse o Senhor com o coração, de verdade? Jesus mesmo diz aqui nessa conversa em João 3, se vocês olharem ali para o versículo 14 de João 3, diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Depois que Jesus foi levantado na cruz, Nicodemos passou a ir procurar o Senhor de dia. Jesus, ao ser levantado na cruz, não tinha nem vindo o Espírito Santo, e Nicodemos já estava com o coração dele, um fariseu, já estava com o coração dele transformado. Mas aqui segue dizendo assim, no 2, este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia que já estava entendendo que Deus estava com ele, porém Nicodemos ainda não sabia que ele era Deus. E se a gente pega aquela passagem de Tomé, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, naquele dia soprou, e Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Se a gente pega Pedro, naquele dia que Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, que ele já sabia, Jesus disse: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito de meu Pai que te revelou isso. Nicodemos ainda não sabia disso, mas aquele que tem o Espírito Santo sabe que Jesus é Deus. E assim a gente confia, porque se a gente pega lá em Coríntios 12, se eu não me engano, agora eu falei aqui, mas se a gente pega lá em Coríntios 12, ele diz assim que ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sobre a influência do Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo. É só assim para a gente declarar Jesus Senhor e mais, e ter Jesus como Senhor na nossa vida. Olha só, a palavra, se a gente pega no versículo 10 aqui, diz que disse Jesus, és doutor em Israel e ignoras estas coisas. Nicodemos era doutor. E nesse caso aqui, ele saber demais não atrapalhou ele. Mas às vezes a gente atrapalha muito, a gente acha que sabe demais. E atrapalha a gente. Isso eu não vou escutar. Essa passagem aí, ele vai meditar essa passagem, eu já meditei ela 188 vezes, eu não vou mais. Quando eu acho que eu sei demais, eu escutei outro dia um irmão falando que era a síndrome de Tássia. Não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Tássia, não? A síndrome de estar se achando. Aí está se achando, aí você não procura o Senhor. Porque Nicodemos, quando procurou o Senhor, aqui, ele até não estava se achando, né? Porque ele procurou o Senhor. Se a gente segue aqui, vai dizer, ninguém pode fazer, no 3, Jesus replicou-lhe, em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, e aí nós vamos lá para o 7, onde é o tema, necessário vos é nascer de novo. Aqui no 5 diz assim, em verdade, eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito.
Irmãos, às vezes a gente quer, olha só, aqui no 3, aonde ele diz, não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo, é porque às vezes a gente quer não nascer de novo e quer ver o reino de Deus. Vocês já pensaram que nascer, quando a gente nasce, uma das primeiras coisas que a gente aprende é balbuciar, aí é falar, às vezes é andar, nem sei o que vem primeiro, se é andar ou se é falar, às vezes vem junto, né? Mães, é assim, né? Às vezes vem junto, uma coisinha antes, a andar, a falar, aí a gente começa a aprender, porque não sabe como é que aprende, aí vai passando os anos, a criança vai crescendo, vai indo para o colégio, aí você ensina ela em casa a sentar, estudar, tem que estudar, vamos ver com a mamãe, principalmente as mães, com a mamãe, é assim, a criança vai aprendendo, ela vai aprendendo a escutar uma palavra que tem, que ela não sabe o que é, ela começa a perguntar, por quê? Por quê? Não tem a fase do porquê? Por quê? Por quê? Às vezes o pai vai respondendo, daqui a pouco não sabe mais o que falar, porque a criança tem, por quê? Por quê? Por quê? Mas e por quê? Mas e por quê? Tem assim com a criança, não tem? É porque ela acabou de nascer. Quando o Senhor fala em nascer de novo, Ele está dizendo, você tem que aprender a falar de novo. Você tem que aprender a andar de novo. Você tem que aprender a aprender de novo. Eu não vi a tua fase do porquê ainda, e toda criança quando nasce tem a fase do porquê. Às vezes a gente não quer passar por essa fase, mas já quer ver o reino de Deus. Entenderam? Porque olha só, a palavra diz aqui, logo no 3, diz assim, quem não nascer de novo. Depois ele diz, quem não renascer, quer dizer que eu já nasci e eu preciso de novo nascer. E ele não estava falando de nascer de novo quando alguém sofre um acidente e diz assim, ai, nasci de novo depois daquele acidente. Ganhei uma nova chance. Só é nova chance, irmão. Só é nova chance se eu for moldado pelo Espírito Santo, mesmo estando dentro da igreja. Porque às vezes eu insisto em querer ver o reino de Deus, mas insisto em não nascer de novo. Insisto em querer trazer o homem velho, como diz São Paulo. Homem velho, homem novo. Homem velho, homem novo, porém aquilo que eu enxergo eu quero que seja o reino de Deus. Não nasci de novo. Falo com a mesma linguagem que eu tinha. Nós precisamos mudar a linguagem. Aprender a falar. Quando você nasce do Espírito, que daí Jesus vai dizer renascer da água e do Espírito, e eu já vou entrar nisso, até porque a gente está indo quase para o fim. Opa. Nascer de novo é aprender a falar de novo. Se a tua linguagem ainda é a linguagem velha, irmão, pensa que você não vai ver o reino dos céus, nem eu se a minha linguagem for velha. Se quem falar com você, comigo, não sei se é 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15, eu não sei. Mas se alguém que falar com você alguns minutos não perceber que você é um cristão, só pelo falar, eu vou te dizer, nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, faz eu nascer de novo, eu preciso aprender a falar, como alguém que é batizado no Espírito. Lembram daquela passagem? Eu nem vou entrar nisso, mas lembram daquela passagem de Lucas 6,45, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Eu nem vou entrar nisso. Mas como é a tua linguagem? Porque quem nasce de novo aprende a falar de novo. Se da tua boca sai, que Deus te abençoe, irmão. A paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Para você e a tua família. Eu como engenheiro, irmãos, eu viajo o mundo inteiro, fazendo negócios. Eu faço os negócios pela minha empresa. E às vezes na Europa, às vezes aqui, às vezes na América do Sul. Mas 5 minutos, 10 minutos depois, às vezes não dão chance para a gente falar, porque é o cliente, você é o fornecedor, o cliente manda.
Às vezes não te deixam, mas se te deixarem falar em 5 minutos, vai saber que é cristão. Você vai dizer para ele, nem que seja assim, irmão, amigo, ou seja quem for, você está lidando com gente séria aqui, que não tem duas caras, porque eu sou cristão. Você já começa às vezes a conversa assim, deu 30 segundos e já sabe que você é. Porque a gente precisa nascer de novo. Como é o que você fala? Com os filhos. Com a esposa, de que jeito você fala? Como homem velho? Ou você fala como o homem que nasceu de novo e aprendeu a falar? Porque se nasceu do Espírito, você vai falar do Espírito. Jesus diz aqui, na conversa com Nicodemos, ele diz o seguinte: quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do Espírito, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Se eu quero nascer do Espírito, eu preciso me tornar Espírito. Nascer de novo, irmãos, para ver o reino dos céus. Olhem só, para ver o reino dos céus, até o jeito de caminhar. Eu brincava com alguém ali atrás. Alguém tem que me ver caminhar na rua e dizer, ali vai um cristão. Tá, mas só pelo jeito de andar? Só pelo jeito de andar. Tem que saber que vai um cristão. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez num retiro estadual de jovens lá no Rio Grande do Sul. E eu cheguei na cidade, era em Santa Cruz do Sul. Eu cheguei lá na cidade e fui da rodoviária caminhando até o local. Porque a gente, hoje vão buscar a gente, no aeroporto, vão buscar. Mas quando a gente é jovem, pregar para jovem, às vezes nem vão buscar a gente. Deixa a gente lá e você vai. E eu fui. Quando eu atravessei a rua perto do local, atravessou a rua um senhor, e eu estava olhando para ele, eu ia falar sobre a identidade do jovem. Isso lá em 1994. Eu ia falar sobre a identidade do jovem. Quando eu vi aquele senhor atravessando, eu disse, esse homem é padre. Aí tá, mas só pensei no meu coração. Quando a gente chegou na hora da missa, quem é que estava entrando na missa lá, na procissão de entrada, era aquele senhor que eu vi, era padre. O jeito dele caminhar já me contava que era. Porque nasceu de novo. A gente nasce, o Senhor muda o caráter. Paulo, mas eu sou muito explosivo. Pede para o Senhor para nascer de novo, porque nunca vai nascer explosivo. O Senhor vai mudar até o explosivo. O Senhor faz assim, apaga o explosivo. Mas isso é para quem nasce de novo. E olha só, aqui indo para o fim, essa palavra que diz, necessário vos é nascer de novo, não antes, quando ele diz que, no 5, em verdade, quem não renascer da água e do Espírito. Eu meditava essa palavra, eu meditava toda ela, mas quando eu meditava essa palavra, o Senhor me dava assim, me dizia assim, renascer da água e do Espírito. Em tese, na teoria, quando a gente coloca alguma coisa na água é para lavar, sai limpo da água. Então o Senhor diz o seguinte, é necessário renascer da água, é necessário você renascer limpo. Claro, porque eu nasci de novo, não tem mais sujeira. Eu nasci de novo, agora a voz é diferente, o jeito de caminhar é diferente, a palavra é diferente, o de aprender é diferente, até o de brincar é diferente. O de assistir televisão é diferente, é como quem nasceu agora. Você vai botar aquele programa lá para o teu filho ver que recém nasceu? Não, é só docinho, só coisinha boa, não é? Suavezinha, porque nasceu de novo. Ele vai ver aquela barbaridade que às vezes eu ligo a TV e coloco lá, só dei uma passadinha de canal. Eu nem assisto, mas era só uma passadinha de canal, parei ali um instantezinho, que barbaridade que eu vi. Quem nasce de novo é limpo, renasce da água e do Espírito. E o Senhor me dava, olha, colocar nos pensamentos, na mente, colocar novos hábitos, estando limpo, a falar de novo, estando limpo, a caminhar de novo, estando limpo, a aprender de novo, estando limpo, a se apaixonar de novo pelo Senhor.
Eu preciso ir à confissão, irmãos. Nem vou falar da confissão aqui. Mas eu preciso ir à confissão. A partir daqui, eu começo a lutar para ser limpo. Para que não seja ora homem velho, ora homem novo. Ora homem velho e ora homem novo. E ainda brigo com o Senhor que Ele não me mostrou o reino de Deus. O reino de Deus é para quem toma Ele. Sabe aquelas passagens que, quando a gente pega lá do fermento na massa, lá em Mateus 13, fala do fermento na massa e fala da sementinha da mostarda. Ele tomou uma semente, ela tomou o fermento. O reino de Deus é algo que você toma posse, ele já está no nosso meio, o reino de Deus. Mas eu só consigo enxergar se eu nascer de novo. Se for esse mesmo Paulo aqui, não vai enxergar o reino de Deus. Olha uma coisa que Nicodemos nos ensinava. Ele ensina que para nascer de novo, porque depois ele ouviu isso de Jesus, é preciso falar com Jesus. Nicodemos procurou Jesus e falou com Jesus. Ele só falou ou ele falou e escutou? Ele falou e escutou. Se Nicodemos, porventura, não foi discípulo de Jesus, ele aprendeu tudo como deve ser um discípulo. O discípulo procura Jesus, escuta a palavra de Jesus. Lá em João 7,50 eu falava que ele defende Jesus. Sai para o limpo para defender Jesus. Procura de dia Jesus. Pergunto para você e para mim. Se fosse como Nicodemos, fosse dizer, esse certamente é discípulo, eu me encaixava aqui ou não? Sabe, irmãos, aqui indo para o fim mesmo. Sabe que tem uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, que não precisa vocês abrirem, mas quando Paulo e Barnabé, quando eles foram chamados pela primeira vez cristãos, aqui diz que eles estavam em Antioquia. Aonde está? É aqui, 11. Fundação da igreja de Antioquia. Diz aqui, em Antioquia, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Mas aqui diz algo, aqui no 26 diz assim, durante um ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia, que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos, depois de um ano pregando. E aqui é onde eu encerro. Imaginem vocês, depois de um ano numa comunidade, chega no fim desse ano e alguém diz assim, mas você parece Jesus, rapaz. Estou te conhecendo tanto em um ano que parece que eu estou falando com o Senhor, você é cristão. É um Cristo pequenininho. Porque eles nasceram de novo, que dava para ser confundido com o próprio Senhor, só que no tamanho deles. A pergunta para o teu coração, e a gente vai pedir o Espírito Santo. Depois de um ano convivendo com as pessoas, lá na tua casa, quem trabalha contigo, depois de um ano, também poderia te chamar de cristão? Sim ou não? É só você a resposta. Ia dizer, olha, o Paulo é cristão, rapaz. Ou fulano é cristão. Depois de um ano? Ou ia dizer, nessa igreja, essa eu não quero para mim. Essa não. De que igreja você é mesmo? Eu sou católico, renovação carismática. Eu não quero. É isso que vocês aprendem lá? Ou iam dizer, olha, aí tem um cristão, depois de um ano, você convivendo. Quem pode fazer isso? É só o Espírito Santo, se a gente nascer de novo.
Vamos pedir o Espírito Santo? Vamos ficar de pé? Nós vamos pedir o Espírito Santo. Nesse dia, irmãos, em especial, é o dia que a igreja celebra o cumprimento da promessa. Havia uma promessa desde o Antigo Testamento, que esse dia viria o Espírito Santo. Se a gente toma aqui, coloquei 4 passagens aqui. Isaías. Porque derramarei água sobre o solo sequioso. Falarei correr sobre a terra árida. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E minha bênção sobre os teus rebentos. Dizia ainda Jeremias: eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Em Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observais os meus preceitos. Joel: depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. No dia de Pentecostes eles estavam reunidos, esperando o Espírito Santo. Esperando com expectativa. Você está esperando o Espírito Santo, irmão? Tem uma outra passagem que eu sei que vocês conhecem, que em Lucas 11, 13 diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É o Espírito novo, para nascer de novo, Senhor. Eu falo bobagem demais, eu vejo bobagem demais, eu sou grosseiro demais, Senhor. Eu preciso aprender de novo a renascer da água e do Espírito. Vamos pedir. Feche os teus olhos, irmão, se você quiser. Se não quiser, fica aberto. E nós vamos pedir: vem, Espírito Santo. A palavra diz que Ele enviaria o Espírito aos que lhe o pedirem. Ele não disse que eram os que gritavam, os que falavam baixo. Ele não deu a fórmula certa, mas Ele disse aos que lhe o pedirem. Pede e recebe, bate e abre, procura e acha. Aqui o Senhor nesse dia, hoje, é Pentecostes. É a mesma festa que eles celebravam. Mas nós já sabemos que Ele veio. Eles estavam na expectativa. Nós já temos a certeza do Espírito. Ele já age em mim, já fala em mim, já anda em mim, já pensa em mim. Você pode dizer isso? E aqui nós pedimos, Senhor, aqui hoje, que de novo Teu Espírito, Senhor, se derrame aqui nesse lugar, Senhor. Que de novo, Senhor, é necessário nascer de novo, Senhor. É necessário, Senhor, que eu seja um novo homem, não ora velho, ora novo. Eu quero ver o reino de Deus aqui, Jesus. É necessário, Senhor, que eu seja verdadeiramente um opositor ao fariseu e não me junte a ele. Na hipocrisia de um cristão. Mas que eu seja de verdade, Senhor, e não tenha 2, 3, 5 caras. Uma no limpo e uma quando estou só eu.
Que seja o mesmo, Senhor. Envia o Teu Espírito, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, clama, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim, oh, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Hoje Essa é o Espírito. hoje o céu se abre para ver sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Ergue o teu braço, peça no alto, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim, oh, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Irmãos, olha só. Na passagem de Nicodemos tem mais uma coisa. Aqui é você que vai me responder. Lá diz assim, nessa passagem que é o tema da pregação: necessário vos é nascer de novo. Em que altura da vida Jesus disse essa palavra? Nicodemos já era velho de idade, porque ele diz: pode um homem velho como eu entrar de novo na barriga da mãe? Já era velho. Mas Jesus, quando disse essa palavra, e a palavra de Jesus é nova todo dia, necessário vos é nascer de novo todo dia. Não é uma vez só, não é há 26 anos atrás, o Paulo em 92, não. Nascer de novo, a palavra é para hoje. Se eu tivesse só essa palavra para meditar, só esse versículo, eu ia ler ele todos os dias. Nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário hoje nascer de novo. Amanhã, segunda-feira, é necessário nascer de novo. É necessário um nascimento a cada dia, mas eu já nasci. Aqui é renascer a cada dia. Você crê nisso, irmão? Você crê que é todo dia? Peça de novo, vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Vem, Senhor, nós queremos. Vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser.